Ela estava ajoelhada na calçada, na frente de uma mansão iluminada, com as mãos juntas, suplicando ao homem mais rico do bairro que ajudasse o pai dela, que jazia sozinho, sem comer há dias. Ele olhou para baixo, balançou a cabeça com desprezo e mandou o segurança fechar o portão na cara dela. Mas o que aquele homem não sabia é que o pai daquela mulher guardava um segredo sobre ele. Um segredo enterrado há décadas. E quando a verdade veio à tona, o rico jamais voltou a ser o mesmo. A Rua das Acácias não combinava com desespero. Era uma rua para carros importados, para portões elétricos que se abriam em silêncio, para câmeras de segurança que piscavam no escuro com a regularidade de um coração frio e vigilante. Era uma rua onde o asfalto era mais liso do que nas outras, onde as calçadas de granito não tinham rachaduras, onde as árvores eram podadas com tal precisão que até a natureza parecia disciplinada. Em julho, o frio seco de Goiânia varria aquela rua com uma frieza particular, e a luz amarela dos postes criava halos de névoa que davam à cena um aspecto irreal, quase teatral, como se o cenário soubesse antes dos personagens o que estava prestes a acontecer. Marina Cavalcante Souza chegou àquela rua às 22h40 de uma quinta-feira. Ela tinha 34 anos, mas naquela noite parecia carregar o dobro disso. Seus cabelos negros estavam presos num coque improvisado, alguns fios soltos colando no rosto úmido de lágrimas. Ela usava uma blusa de moletom cinza com uma mancha de café que não havia saído na última lavagem, uma calça jeans com o joelho desgastado e tênis brancos que já tinham visto dias melhores. Não era uma mulher que vivia na miséria. Ela trabalhava como auxiliar administrativa numa pequena empresa de logística no setor marista. Ganhava o suficiente para pagar o aluguel de um quarto e cuidar do pai. Mas era uma mulher que havia gastado até o último recurso que tinha. Os últimos reais que estavam na conta foram para o ônibus de ida e volta. Para o retorno, ela ainda não tinha certeza. Ela parou diante do número 218 da Rua das Acácias e ficou alguns segundos apenas olhando. A mansão se erguia por detrás de um portão de ferro preto, com lanças douradas nas pontas, alto o suficiente para deixar claro que não tinha sido construído para ser transposto, apenas para ser admirado ou temido. Atrás do portão, uma alameda de pedras portuguesas conduzia até uma casa de 3 andares, cujas janelas estavam acesas com uma luz quente e dourada, que de fora parecia uma provocação. Lustres visíveis através dos vidros. Uma fonte que borbulhava no jardim mesmo àquela hora, mesmo naquele frio. Um carro preto imponente estacionado na lateral, com o capô ainda quente, vapor levíssimo subindo da lataria. Marina engoliu em seco. Ela sabia que aquilo era loucura. Sabia que virar a noite de uma quinta-feira para bater no portão de um homem que ela nunca havia visto na vida, pedindo ajuda para um pai que o desconhecido também não conhecia, era o tipo de coisa que as pessoas fazem quando não têm mais nada a perder. E ela não tinha. Havia tentado os hospitais públicos. A fila de espera para internação era de semanas, e o pai precisava de cuidados agora. Havia tentado o pronto-socorro. Mandaram Haroldo de volta para casa com uma receita que ela não tinha dinheiro para comprar integralmente. Havia tentado ligar para parentes, eram poucos, distantes, e os que tinham algum recurso simplesmente não atenderam. Havia tentado o serviço social do bairro. O atendente foi gentil, mas disse que o processo levava tempo, e ela viu nos olhos dele que tempo era exatamente o que Haroldo Cavalcante talvez não tivesse. Então, ela foi para a Rua das Acácias. Porque Dona Teresa, a proprietária da pensão onde Haroldo morava, havia dito, numa tarde em que tomavam café na cozinha enquanto Haroldo dormia, que o dono da mansão do Alto da Boa Vista era um homem que havia construído hospitais, que tinha clínicas particulares por toda a cidade, que patrocinava campanhas beneficentes. Dizem que ele é duro por fora, Dona Teresa havia dito, mas que no fundo tem coração. Marina havia guardado aquilo.
E naquela noite de julho, aquela informação imprecisa, baseada em rumores de bairro, era tudo que ela tinha. Ela pressionou o botão do interfone. Esperou. Pressionou de novo. Uma voz masculina, cansada e claramente irritada, disse: "Quem é?" "Me chamo Marina Cavalcante", ela disse. E a voz saiu menor do que ela queria. "Eu sei que é tarde. Eu sinto muito por isso. Mas meu pai está muito mal, sozinho num quarto no setor leste, sem comer há 3 dias, sem dinheiro para remédio. E eu tentei tudo. Tentei mesmo. Eu juro que não estaria aqui se tivesse qualquer outra opção. Eu ouvi que o senhor tem clínicas, que o senhor já ajudou pessoas. Meu pai tem 78 anos e ele é um homem bom. Foi pedreiro a vida inteira e ele não merece. Aqui não é posto de saúde." A voz era diferente agora, mais definitiva. "Segurança, feche o portão." Então veio o clique metálico e o zumbido do motor elétrico. E o portão, que já estava fechado, fez um som de reforço, como um cofre sendo trancado pela segunda vez, por precaução. Marina ficou parada por alguns segundos, olhando para o interfone, como se esperasse que ele mudasse de ideia. Então os joelhos cederam. Não foi uma decisão. Foi o corpo que não aguentou mais. Ela desceu devagar, como quem derrete, até que os joelhos tocaram a calçada de granito frio. E ela colocou as mãos espalmadas no chão. Respirou fundo uma vez, 2 vezes, e começou a chorar em silêncio. O tipo de choro que não tem mais energia para fazer barulho, que é apenas água escorrendo de um reservatório que chegou ao limite. Ela não sabia que estava sendo observada. À janela da cozinha, no lado direito da mansão, uma mulher de 61 anos, cabelos grisalhos presos num coque firme, avental de renda azul amarrotado na cintura, observava aquela cena com as mãos paradas sobre a pia. Dalva Ferreira tinha trabalhado naquela casa por 18 anos. Tinha visto muita coisa, mas nunca tinha visto ninguém ajoelhar na calçada da Rua das Acácias. Ela secou as mãos no pano de prato e começou a desapertar o avental. Renato Drummond Lacerda saiu pela porta lateral da mansão às 23 horas. Ele tinha 52 anos e parecia ter sido construído para ocupar espaço. Era alto, largo nos ombros, com o cabelo grisalho cortado curto e um bronzeado de quem passou a última semana num resort em Gramado. Usava um paletó escuro sobre uma camisa branca de botões, sem gravata. O tipo de formalidade calculada que diz: "Estou me rebaixando a este nível", mas que fique registrado que poderia estar mais alto. No bolso do paletó, um lenço de seda dobrado com precisão cirúrgica. Nos pés, sapatos de couro que valiam mais do que 2 meses do salário de Marina. Ele ajustou o lenço com 2 dedos enquanto caminhava em direção ao carro. 2 assistentes o seguiam à distância respeitosa, um com uma pasta sob o braço, outro com um tablet na mão, conversando baixinho sobre uma reunião da manhã seguinte. Foi quando ele viu Marina. Ela ainda estava de joelhos, mas havia levantado o rosto quando ouviu a porta, e agora o olhava com os olhos vermelhos e inchados, a calçada molhada de garoa, deixando manchas escuras nos joelhos da calça. Havia algo naquela postura, não de submissão exatamente, mas de esgotamento total, de alguém que já não tinha energia nem para fingir que estava bem, que por uma fração de segundo fez Renato hesitar no passo. Mas apenas por uma fração. "Mulher", ele disse sem parar de andar, os olhos já no carro. "O serviço social existe exatamente para situações como a sua. Me liga na segunda-feira, passa no escritório, a secretária vai te dar o número de uma ONG conveniada." "Senhor, tenho reuniões cedo", ele continuou, chegando ao carro, a mão estendida para o assistente que já segurava a chave. "Problemas emocionais de pessoas que eu não conheço não são responsabilidade minha." Um dos assistentes deixou escapar um sorriso discreto. Outro fingiu examinar o tablet. Marina ficou olhando para as costas dele por um segundo. Então disse: "Meu pai não é mendigo, senhor." A voz saiu firme, surpreendentemente firme,
vinda de uma mulher que estava de joelhos numa calçada às 11 da noite. Renato não parou, mas o passo vacilou, imperceptivelmente, como quem pisa numa pedra que não esperava estar ali. Ele é um homem que trabalhou a vida inteira, que botou tijolo em cima de tijolo durante 40 anos nessa cidade, que nunca pediu nada para ninguém. Ela fez uma pausa. Levantou-se devagar, passando as mãos nas coxas para tirar a sujeira dos joelhos. Mas tem uma coisa, ela disse, e havia algo na cadência da voz que mudou. Ficou mais quieta, mais contida, como quem guarda uma carta para o momento certo. Por algum motivo que eu ainda não entendo direito, o meu pai tem o nome do Senhor escrito num caderno velho que ele guarda debaixo do colchão há 40 anos. Renato Drummond Lacerda parou. Não foi uma parada decisiva, dramática. Foi uma parada pequena, quase involuntária, como quando o corpo reage a uma informação antes da mente terminar de processá-la. Ele ficou com a mão estendida para o assistente, os dedos no ar, por talvez 2 segundos. Então virou o rosto, olhou para Marina, olhou de verdade pela primeira vez, não como se olha para um obstáculo ou para uma inconveniência, mas como se olha para algo que precisa ser classificado e não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Havia algo no rosto dele naquele momento. Pena, não era arrogância, não era culpa, era outra coisa, uma coisa mais antiga, mais enterrada. O momento durou 3 segundos. Depois ele entrou no carro, a porta fechou com o som pesado e definitivo das coisas caras, e o veículo saiu em silêncio pela alameda. Marina ficou na calçada, imóvel, ainda olhando para o espaço onde o carro havia estado. Foi então que o portão se abriu. Não era o portão elétrico. Era uma portinha lateral de madeira que Dalva Ferreira abriu de dentro com a chave que ela nunca deveria ter pegado sem autorização do patrão. A cozinheira apareceu no vão da porta com um rosto que misturava compaixão e determinação em partes iguais e disse simplesmente: "Entra, menina, antes que alguém me veja." Neles, a cozinha da mansão era grande o suficiente para que a de Marina coubesse 2 vezes dentro dela. Mas tinha algo inesperadamente humano. Cheirava a alho e louro. Havia uma caneca com Dalva, escrita em letras azuis, pendurada num gancho ao lado da pia, e em cima da geladeira um pequeno calendário de papel com um santo impresso e vários compromissos anotados à mão com diferentes cores de caneta. Era uma cozinha que havia sido domesticada por uma pessoa real. E isso fazia dela o único lugar naquela mansão que não intimidava. Dalva sentou Marina numa cadeira ao lado da mesa de mármore. Colocou na frente dela um copo de água gelada e um prato com pão de queijo que havia sobrado do jantar. Depois, puxou a cadeira da frente e cruzou os braços sobre a mesa, com a postura de quem está prestes a ouvir algo importante e quer deixar claro que está prestando atenção de verdade. "Conta", ela disse. Marina bebeu metade do copo de água antes de falar. Quando começou, as palavras saíram tropeçando, com as arestas que as palavras têm quando não foram organizadas antes, quando são ditas pela primeira vez em voz alta para alguém que vai realmente escutar. Seu Haroldo Cavalcante tinha 78 anos e havia sido pedreiro durante 40 deles. Não um pedreiro qualquer, um pedreiro bom. O tipo que os mestres de obra pediam pelo nome, que sabia ler planta, que entendia de nível e de prumo, que podia olhar para uma parede e dizer onde estava o problema só pelo jeito que a argamassa tinha secado. Nascido em Nerópolis, havia chegado a Goiânia aos 18 anos com uma mala de couro surrada e a determinação silenciosa de quem não tem outra opção que não seja dar certo. Tinha trabalhado em construções por toda a cidade. Prédios residenciais, comerciais, galpões industriais, condomínios fechados. Tinha colocado os alicerces de lugares onde hoje havia restaurantes caros, academias de luxo, apartamentos com vista para o lago. Nunca havia ganho muito, nunca havia reclamado. Quando Marina nasceu, ele já tinha 44 anos e sua mãe havia morrido de parto. Uma complicação
que os médicos do hospital público não conseguiram ou não quiseram resolver a tempo. Haroldo criou a filha sozinho, sem ajuda, sem parente por perto, levando-a para a obra quando não tinha com quem deixar, embalando-a para dormir numa rede improvisada entre dois pinos metálicos enquanto ele trabalhava. Marina cresceu ouvindo o barulho de betoneira e cheirando a cal. E havia uma dignidade nessa infância que só ficou visível para ela quando adulta. Nos últimos 2 anos, a saúde de Haroldo havia desabado. Os joelhos não aguentavam mais escadas. O coração dava sinais de cansaço. A memória, às vezes, saía de foco. Não de forma dramática, mas o suficiente para assustá-la. Ele morava num quartinho de fundo na pensão da Dona Teresa, no setor leste. Pagava aluguel módico com a aposentadoria de um salário mínimo e era teimosamente independente. Mas nas últimas semanas havia começado a regredir. Ele ficou 3 dias deitado, Marina disse, a voz embargando na metade da frase. Não levantava nem para beber água. Eu ia lá de manhã antes do trabalho e à noite depois. Deixava comida que ele mal tocava. Estava fraco demais para andar até o banheiro. Dalva fez um som baixo, de compreensão, e ele ficava chamando por um nome. Marina continuou. E aqui a voz ficou diferente, mais devagar, mais cuidadosa, como quem está pisando em terreno desconhecido. Um nome que eu nunca tinha ouvido ele mencionar antes. Ficava chamando Gilberto. Em pleno delírio, às 3 da manhã, chamava Gilberto. A parede vai ceder. Eu perguntei quem era. Ele nunca quis me contar direito. Dalva não disse nada. Apenas ficou muito quieta. Mas num dia em que ele estava lúcido, Marina disse, ele me olhou e disse assim: Marina, se eu não levantar disso, vai até a mansão da Rua das Acácias. Fala para o dono que o pedreiro do alicerce ainda está vivo. Eu perguntei que pedreiro, que alicerce. Ele fechou os olhos e disse: ele vai entender. Ela abriu a bolsa. Tirou um caderno de capa dura marrom, desgastado nas beiradas, com as páginas levemente amareladas. Era o tipo de objeto que parece ter memória própria, que parece ter absorvido o peso do tempo em que esteve guardado. Marina o colocou sobre a mesa de mármore com cuidado, como se fosse algo frágil. Ele guarda isso debaixo do colchão, ela disse. Eu nunca tinha olhado antes, mas quando fui fazer a cama dele esses dias, caiu. Abri sem querer na primeira página. Ela abriu o caderno. Não havia muito escrito. Algumas anotações de obras, datas, medidas, o tipo de coisa que um pedreiro anota para não esquecer. Mas entre as páginas havia uma foto. Dalva a pegou com cuidado. Era uma fotografia em preto e branco levemente amarelada, tirada com câmera analógica. O tipo de foto que vaza luz pelas bordas e tem um granulado que faz as pessoas parecerem mais reais, de alguma forma, do que as fotos digitais de hoje. 2 homens jovens, de pé na frente de uma construção inacabada, com colunas de concreto ao fundo e sacos de cimento empilhados à esquerda. O homem da esquerda tinha uns 30 anos, pele morena de muito sol, sorriso largo, olhos que pareciam bem-humorados mesmo numa foto antiga. Esse era o Haroldo jovem, inconfundível. O homem da direita tinha uns 35 anos, cabelos escuros, olhos claros que a foto em preto e branco transformava em cinza claro, e segurava com as 2 mãos uma planta arquitetônica aberta, como quem mostra algo com orgulho. No verso, escrito com caneta azul, a tinta desbotada até quase sumir. Gilberto e Haroldo, fundação do edifício Drummond, 1983. Sócios para sempre. Dalva ficou olhando para a foto por muito tempo. O silêncio na cozinha ficou pesado, do tipo que tem textura. Dalva, Marina disse baixinho. O senhor que está com a planta na foto, você conhece ele? A cozinheira não respondeu imediatamente. Colocou a foto sobre a mesa com delicadeza. Passou os dedos pela borda da imagem, como quem tocar algo que é mais antigo que o próprio toque. Esse é o Gilberto, Dalva disse, com uma voz que havia descido de tom. Gilberto Drummond Lacerda.
Uma pausa. O pai do Renato. Marina sentiu o peito apertar. Ele morreu quando o Renato tinha 12 anos, Dalva continuou. Acidente de carro, numa obra longe, numa estrada sem asfalto. Era 1991. Ela olhou para Marina. A história que sempre contaram. A que o Renato conta nas entrevistas, nas revistas de negócios, a que está no site da empresa, é que o Gilberto construiu tudo sozinho. Que era um visionário solitário, que começou do zero. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Esse tinha dentes. Mas se esse caderno é verdadeiro, Dalva disse devagar, e essa foto é real. Meu pai não mente, Marina disse, e havia na frase uma firmeza que não precisava de volume para ter força. Dalva olhou para ela. Depois olhou para a foto. Depois olhou para a janela, onde a alameda da mansão estava vazia e o carro do patrão havia partido havia meia hora. Fica aqui esta noite, Dalva disse. Você dorme no quartinho lá do fundo. Amanhã a gente pensa no que fazer. Anos atrás, quando Goiânia ainda tinha mais poeira do que asfalto nas ruas além do centro, dois homens se encontraram numa obra no setor Bueno. Era 1981. Gilberto Drummond Lacerda tinha 33 anos e uma ideia grande demais para o orçamento que tinha. Filho de um funcionário público de Anápolis, havia estudado administração numa faculdade particular com bolsa parcial e economia radical, e havia chegado à conclusão, baseada em mais intuição do que em dados, de que Goiânia estava prestes a explodir em crescimento e que quem tivesse terreno, quem soubesse construir, quem fosse rápido o suficiente, poderia criar algo significativo. O problema era que ele sabia administrar, mas não sabia construir. O pedreiro que encontrou naquela obra, um rapaz de 26 anos, magro, de poucas palavras, com mãos que pareciam ter sido esculpidas para trabalho, soube de imediato. Haroldo Cavalcante não apenas sabia construir, ele entendia a construção da mesma forma que músicos entendem harmonia. Não por teoria, mas por algo que havia incorporado no corpo ao longo de anos. Ele sabia quando uma argamassa estava errada pelo cheiro. Sabia quando um pilar estava mal posicionado, olhando para a sombra que ele projetava. Sabia coisas que os engenheiros descobriam nos livros e ele descobria com as mãos. Gilberto o convidou para tomar um café. A conversa durou 4 horas. Quando terminou, havia um plano. Gilberto entraria com o capital inicial, uma herança pequena, mal suficiente, e com os contatos administrativos, o conhecimento de captação de recursos, a capacidade de negociar com bancos e prefeitura. Haroldo entraria com o que não tem preço: o conhecimento de campo, a rede de trabalhadores confiáveis que ele conhecia pelo nome, a capacidade de garantir que o que estava no papel pudesse de fato ser erguido no mundo real. Em 1983, assinaram juntos o primeiro contrato da construtora Drummond. O nome era de Gilberto, mas a assinatura era dupla. O primeiro projeto foi o edifício Drummond, um prédio comercial de 6 andares no setor marista, que décadas depois ainda estava de pé com a solidez que Haroldo havia garantido a tijolo por coluna. Foram sócios por 8 anos. Foram amigos, do tipo raro que atravessa classes sociais e diferenças de vocabulário, que se firma não nas semelhanças, mas no respeito mútuo. Gilberto levou Haroldo e Marina Bebê para a inauguração do segundo prédio deles. Haroldo ensinou o filho pequeno de Gilberto, o Renato de cabelos negros e olhos claros, a assobiar um certo jeito de chamar pássaro que ele havia aprendido na roça de Nerópolis. Então, em dezembro de 1991, Gilberto partiu numa estrada de chão batido para supervisionar uma obra em Caldas Novas e não voltou. O caminhão que vinha em sentido contrário não tinha freios. Isso ficou no laudo. O resto ficou no silêncio. Haroldo foi ao velório. Ficou na última fila porque não havia se arrumado direito. Estava vindo de obra e sentiu
que não era seu lugar ficar na frente. Viu o menino Renato, de 12 anos, com o rosto fechado da forma como os meninos ficam quando ainda não entenderam que podem chorar. Tentou se aproximar depois do enterro, mas a família estava rodeada e ele era o pedreiro, e havia uma certa gramática social naquele espaço que ele não sabia decifrar. Voltou para as obras, continuou trabalhando. Não foi atrás dos direitos que tinha sobre a construtora, porque havia uma parte dele que não sabia que tinha direitos, e outra parte que entendia que a empresa era de Gilberto, e que brigar com a viúva e o filho pelo nome de uma empresa, enquanto eles estavam de luto, era uma coisa que seu caráter simplesmente não conseguia fazer. Guardou os documentos, guardou a foto, guardou o caderno e foi trabalhar. Décadas se passaram. A construtora Drummond virou o Grupo Drummond. Renato cresceu, assumiu o negócio aos 30 anos, com a competência herdada do pai temperada por uma frieza que Gilberto nunca havia tido. A empresa expandiu para shoppings, clínicas, incorporações imobiliárias. O nome Drummond ficou nos prédios, nas placas, das revistas de negócio. O nome Haroldo ficou no caderno debaixo do colchão. Em 2003, Haroldo tinha 58 anos, ainda trabalhava em obra. Bateu na porta da empresa um advogado de terno. Pediu para falar em particular. Disse que o Dr. Renato Drummond havia tomado conhecimento de certos documentos antigos e queria resolver a questão de forma discreta. Colocou sobre a mesa uma proposta de indenização, um número que era grande o suficiente para ser uma oferta e pequeno o suficiente para ser um insulto. Haroldo olhou para o papel por um longo tempo. Depois empurrou de volta. Não quero dinheiro nenhum, ele disse. Nunca quis. O que eu quero é que o nome do meu amigo não seja apagado da história que ele ajudou a construir. O advogado dobrou o papel, guardou na pasta, disse: "Vou repassar a mensagem", e saiu. Nunca mais ninguém da empresa entrou em contato. E Haroldo entendeu, com o silêncio que veio depois, que a mensagem havia sido recebida e ignorada. Ele foi para casa, abriu o caderno, passou os dedos pela foto e fez uma coisa que Marina só descobriria décadas depois. Escreveu na última página do caderno, com letra cuidadosa de quem escreve poucas coisas, mas escreve para durar. Gilberto, você me disse uma vez que a fundação é o que ninguém vê, mas que sustenta tudo. Eu sei. Eu fui e fundação não precisa de placa. Precisa de solidez. E eu sou sólido, até o fim. A luz da manhã entrou pela janela da cozinha da mansão com a indiferença que a luz tem. Ela não sabia, nem ligava, para o que havia acontecido na noite anterior. Dalva já estava de pé às 6, fazendo café e pão na chapa, quando Marina desceu do quartinho com o cabelo solto e olheiras fundas de quem dormiu pouco. Elas tomaram café em silêncio por alguns minutos, o tipo de silêncio confortável que se estabelece entre pessoas que compartilharam algo importante. Você precisa ir ver seu pai, Dalva disse. Eu sei, mas preciso saber se tem alguma coisa que o Renato vai fazer antes de eu ir. O Renato, Dalva disse, escolhendo as palavras com cuidado. Um homem que guardou esse segredo por muito tempo. Quando as pessoas guardam segredos assim, elas constroem paredes ao redor deles. Paredes grossas, não derrubam numa noite. Estavam nesse ponto quando ouviram os passos. Renato Drummond Lacerda entrou na cozinha às 7h15 da manhã, de terno completo, como se aquele fosse um dia qualquer. Como se encontrar uma mulher desconhecida sentada à sua mesa, tomando café, fosse parte da rotina. Por um segundo, apenas os olhos denunciaram que não era. Dalva, ele disse, com uma voz que era baixa, mas inequivocamente fria. Eu acho que já conversamos sobre trazer pessoas de fora para dentro da casa sem minha autorização. Já conversamos, sim, Dalva respondeu, sem virar da pia onde lavava um copo. E você disse que eu tinha liberdade de julgamento em situações excepcionais. Esta foi uma situação excepcional. Renato respirou fundo pelo nariz. Você
ele disse, virando-se para Marina. Precisa sair. Marina não saiu. Ela ficou sentada, com as mãos em volta da caneca de café, e o olhou com aquela calma que havia aparecido na calçada na noite anterior. Não a calma de quem desistiu, mas a calma de quem decidiu que não tem mais nada a perder. E isso, paradoxalmente, é uma forma de liberdade. Com licença do Senhor, ela disse, mas preciso que o Senhor olhe para uma coisa antes. Eu não vou. Uma foto. Ela colocou a fotografia sobre a mesa de mármore. Apenas a foto. Sem o caderno, sem os documentos, sem explicação. Só a imagem dos dois homens jovens na frente de uma construção inacabada. O ano de 1983, inscrito numa realidade que o presente não havia conseguido apagar completamente. Renato olhou para a foto e aconteceu alguma coisa no rosto dele. Não foi uma explosão, não foi choro, foi mais sutil e, por isso, mais poderoso. Foi como assistir a uma construção muito sólida receber uma trinca pequena. Algo que a maioria das pessoas não perceberia, se não estivesse olhando no momento certo. Mas Dalva estava, e Marina estava, e as duas viram. Ele viu o rosto do pai, não o rosto do empreendedor, não o rosto da lenda que havia construído para Gilberto Drummond ao longo de décadas de narrativa corporativa cuidadosamente mantida. O rosto do pai, do homem que segurava a planta arquitetônica com orgulho num dia de 1983 e que morreu numa estrada de chão quando o filho tinha 12 anos. A máscara durou mais um segundo. Depois Renato pegou a foto, olhou para ela de perto, como se quisesse ter certeza de que era o que parecia ser, e a colocou de volta sobre a mesa. Com um movimento deliberado, quase teatral, pegou a foto e a deslizou em direção a Marina. Não é nada que eu não conheça, ele disse, com a voz estabilizada de volta à frieza habitual. Uma foto antiga não prova nada. Não, mas o caderno prova. Que caderno? Marina colocou o caderno sobre a mesa. O que aconteceu a seguir foi rápido. Renato pegou o caderno com um gesto brusco, foi até a varanda e o jogou na lixeira externa. Um gesto de finalização, de encerramento. Acabou. Próximo assunto. Marina levantou, foi até a varanda, abriu a lixeira, pegou o caderno com as duas mãos e o limpou na manga da blusa. Sem pressa, sem raiva visível. Com o tipo de cuidado que se tem com coisas que pertencem a alguém que você ama. Tudo bem? Ela disse, o caderno apertado contra o peito. O senhor não precisa olhar para o caderno, mas precisa saber que o meu pai está morrendo e que ele passou a vida inteira sem pedir nada ao senhor, sem fazer barulho, sem ir à imprensa, sem processar ninguém. Ele só queria que o nome do amigo dele não fosse apagado da história. Ela fez uma pausa. E o amigo dele era o pai do senhor. Renato ficou de pé na varanda, de costas para ela, olhando para o jardim. O silêncio durou. Dalva, que havia observado tudo da pia, secou as mãos devagar no pano de prato e decidiu que às vezes o melhor que se pode fazer é não dizer nada. Renato virou-se, passou por Marina sem olhá-la e sumiu pelo corredor escuro em direção ao escritório. Marina... Dalva olhou para Marina. Ele reconheceu, a cozinheira disse baixíssimo. Eu vi. 12:20. O grupo Drummond tinha um evento interno, programado para as 3 da tarde, e Renato ainda não havia saído do escritório no segundo andar. Dalva havia subido 2 vezes com café. A segunda vez, deixou a bandeja na porta, porque ele não havia respondido ao toque. Foi quando o carro de Felipe chegou. Felipe Drummond tinha 28 anos e havia herdado do avô os olhos claros e da mãe Cristina uma disposição para sentimentos que o pai nunca havia desenvolvido. Recém-formado em Direito, trabalhava na assessoria jurídica da própria empresa, não porque o pai houvesse exigido, mas porque ele havia escolhido, com a intenção mal articulada de entender de dentro o que era aquele mundo que carregava o nome da família.
Ele entrou pela porta da cozinha com chave própria, jogou as chaves do carro sobre o balcão e foi direto à geladeira. Foi nesse momento que viu a foto sobre a mesa de mármore. Ficou imóvel. Pegou a foto com a mão direita. Virou para a luz, olhou para o verso. Depois abaixou a foto devagar e olhou para Marina, que estava sentada na mesma cadeira de horas atrás, com o caderno no colo, esperando sem saber muito bem o que estava esperando. "De onde você tirou isso?" ele perguntou. A voz não era agressiva, era a voz de quem acabou de ver algo que não esperava encontrar. "Do caderno do meu pai", Marina respondeu. "Ele se chama Haroldo Cavalcante. Ele trabalhou com o Gilberto Drummond." Felipe ficou olhando para ela então virou para Dalva. "Você sabia disso?" "Soube ontem à noite", Dalva disse. "Quanto tempo meu pai sabe?" Pausa. "Desde muito antes de você", Dalva disse. Felipe colocou a foto sobre a mesa. Tirou o celular. Discou. Esperou enquanto andava de um lado para o outro da cozinha, passando a mão no cabelo. "Mãe", ele disse quando atenderam, "preciso que você me conte uma coisa. E preciso que seja a verdade desta vez." Christina Drummond estava num hotel em Florianópolis, onde havia ido para um congresso de oncologia. Ela era médica, oncologista, e havia há muito tempo construído uma vida paralela à do marido, que era, em quase tudo, mais gentil. Ela atendeu ao terceiro toque e ouviu a voz do filho com aquela atenção aguçada que as mães desenvolvem para quando os filhos ligam com um tom específico. "O Gilberto teve um sócio", Felipe disse. Não perguntou. Afirmou. O silêncio do outro lado durou 4 segundos. "Filho, mãe..." Outro silêncio, mais curto. "Sim", Cristina disse, e a voz estava baixa, com o peso de algo que havia sido guardado por muito tempo. "Seu avô teve um pedreiro, chamado Haroldo. Eu conheci ele no velório do seu avô, mas não sabia que era o sócio. Fui saber depois, quando encontrei os documentos." Uma pausa. "Seu pai encontrou os documentos primeiro. Quando assumiu a empresa, tinha uns 30 anos. Mandou um advogado visitar o homem. O homem recusou o dinheiro." Silêncio. "Depois disso, seu pai enterrou os documentos. Eu tentei falar com ele sobre isso algumas vezes ao longo dos anos. Ele sempre disse que era história antiga e que não havia nada a fazer." Felipe ficou quieto. "Você sabia desde sempre", ele disse. Não havia acusação na voz. Apenas uma tristeza funda, a tristeza de quem reorganiza na memória anos de convivência com uma nova informação. "Eu sabia", Cristina disse, "e não fazer nada." "Desculpa, filho." Felipe ficou na cozinha por um momento, depois de desligar com o telefone na mão, olhando para o chão de pedra. Então disse, "Vou buscar uma coisa." Voltou 20 minutos depois com um álbum de fotos antigo debaixo do braço. Daqueles álbuns de capa dura que as famílias costumavam ter nas prateleiras nos anos 80 e 90, com fotografias atrás de plástico transparente. Era o álbum do avô Gilberto, que ele havia herdado da avó materna quando ela morreu e que guardava no apartamento porque ninguém mais na família havia pedido. Ele abriu na página do meio e colocou sobre a mesa, ao lado da foto de Marina. Era a mesma foto, tirada no mesmo dia, com a mesma câmera. A ligeira diferença no ângulo dizia que haviam sido feitas em sequência, 2 registros do mesmo momento. Nessa versão, o Haroldo jovem estava com o braço estendido para o lado, apontando para a coluna de concreto ao fundo, como explicando algo. O Gilberto sorria do mesmo jeito. As 2 fotos, lado a lado na mesa de mármore, eram o mesmo instante de 1983, se recusando a desaparecer. Marina ficou olhando para elas com os olhos marejados. Felipe olhou para ela. Depois, olhou para a escada. "Onde está meu pai?" "No escritório", Dalva disse. Há horas, Felipe pegou os 2 álbuns, o seu e o caderno de Marina, e foi em direção à escada. A última coisa que Dalva ouviu foram os passos dele subindo, e depois a batida firme na porta do escritório, e a voz de Felipe dizendo, "Pai, preciso que você abra." Renato abriu a porta.
Felipe entrou sem esperar convite e colocou as duas fotos sobre a mesa do escritório. Uma mesa de mogno polido, com uma superfície que refletia a luz como... As fotografias pousaram ali como objetos que não pediam permissão para existir. Renato ficou de pé atrás da mesa, os braços cruzados, o rosto que havia sido treinado por décadas a não revelar nada. Você pode me explicar, Felipe disse. O que é isso? Fotos antigas? Pai. Uma única palavra, mas dita de um jeito que fechava todas as saídas. Renato descruzou os braços. Olhou para as fotos. Por um longo momento ficou ali, com aquela postura de homem poderoso que começa a entender que o tipo de poder que tem não serve para a situação em que está. Quando eu tinha 12 anos, ele disse, e a voz saiu diferente, mais velha, de alguma forma, mais áspera. E meu pai morreu, eu era um menino, eu não sabia de nada de sócio, de documentos, de nada. Uma pausa. Fui saber quando tinha 30 anos e assumi a empresa. Encontrei os papéis num arquivo morto. Um advogado da empresa disse que havia uma questão societária antiga não resolvida. E você mandou um advogado oferecer dinheiro ao homem. Fiz o que qualquer empresário faria. Ele recusou. Sim. E você enterrou os documentos e construiu uma narrativa de que seu pai havia fundado tudo sozinho. Silêncio. Pai. A voz de Felipe ficou mais baixa, não mais suave, mais séria. O homem que está sozinho naquele quarto de pensão, doente, sem dinheiro para remédio. Ele foi sócio do seu pai. Ele ajudou a construir tudo isso. Um gesto que abarcava o escritório, a casa, o império silencioso por trás das janelas. E a filha dele veio até aqui de joelhos pedir ajuda. Renato não respondeu. Eu ouvi você ontem à noite, Felipe disse. No carro. Eu estava no jardim quando você saiu. Eu ouvi o que você disse para ela. Uma batida na porta. Dalva abriu sem esperar resposta, apenas a cabeça no vão. Doutor Felipe, a Marina está querendo ir embora. Disse que precisa ver o pai. Felipe olhou para o pai. Renato ficou imóvel por um segundo, que durou mais que um segundo. Então ele pegou a chave do carro sobre a mesa. A segunda chave, do sedã que ficava na garagem, não o que ele havia saído com na noite anterior. Caminhou até a porta, parou ao lado de Felipe e disse, venha. O prédio da pensão de Dona Teresa não tinha elevador. Era um casarão antigo de 3 andares, com escada de madeira que rangia em certos degraus, paredes de azulejo branco nos corredores que nunca tinham sido brancos de verdade, e o cheiro particular de lugares onde muitas vidas diferentes se sobrepõem sem nunca se misturar completamente. Alho e café de uma porta, cigarro de outra, desinfetante de pinho do corredor, e debaixo de tudo isso, uma certa umidade que o sol nunca alcançava. Renato Drummond Lacerda subiu aquelas escadas de terno. Marina ia na frente, Felipe, depois Renato, que passava a mão na corrimão de madeira com uma expressão que não era repulso, mas que também não era fácil de ler. A verdade é que ele estava processando, com a lentidão de quem processa coisas que evitou processar por muito tempo. O quarto era o último do corredor do 3º andar, com uma janela pequena que dava para o muro do vizinho. A porta estava entreaberta porque Marina havia deixado assim pela manhã quando saiu. Ela empurrou a porta e entrou primeiro. Haroldo Cavalcante estava deitado na cama de solteiro, coberto com uma manta de crochê desbotada, o rosto virado para o teto com uma expressão que estava entre o sono e a vigília. Era magro, muito mais magro do que na foto de 1983, com o rosto encovado e as mãos sobre a manta, mãos que mesmo no repouso guardavam a forma de décadas de trabalho. Os nós dos dedos espessos, as palmas largas, a textura de pele que só a exposição longa ao sol e a cauda. Pai, Marina disse baixinho, eu trouxe alguém. Haroldo virou o rosto devagar. Os olhos, ainda vivos, ainda com aquela atenção de quem passou a vida observando estruturas para encontrar falhas,
Percorreram o quarto e pousaram sobre Renato. Ficou ali por um segundo longo. Renato ficou parado na entrada do quarto, com Felipe ao lado. Havia algo na cena que nenhum dos dois havia previsto. Havia peso nela, havia história nela, e nem toda a frieza que Renato havia cultivado ao longo de décadas era suficiente para torná-lo impermeável a isso. Ele deu um passo, depois outro. Puxou o banquinho que estava ao lado da cama e sentou. Por um momento, os dois ficaram em silêncio. O homem poderoso de 52 anos e o pedreiro de 78, separados por décadas de escolhas que um havia feito e o outro havia carregado. "O senhor trabalhou com meu pai", Renato disse. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação que chegou tarde demais para ser confortável. Haroldo olhou para ele por um momento. Então, abriu um sorriso tão leve que quase não era um sorriso. "Gilberto", ele disse, com uma voz que era fina, mas clara. "Era meu amigo." Marina cobriu a boca com a mão. Felipe desviou os olhos para a janela. Renato ficou olhando para aquele homem que havia recusado dinheiro, que havia recusado visibilidade, que havia vivido décadas em silêncio com uma dignidade que Renato, com toda a sua riqueza e todo o seu poder, precisaria de uma vida inteira para entender. E talvez não chegasse. "O senhor vai para a clínica hoje", Renato disse. A voz estava baixa, mas estável. "Eu mesmo vou providenciar tudo." Haroldo olhou para a filha. Marina assentiu, os olhos brilhantes. "O senhor não precisa fazer isso por obrigação", Haroldo disse. "Eu sei", Renato disse. "Eu sei que não preciso." Nas 3 semanas que se seguiram, Renato Drummond Lacerda fez algo que ninguém esperava. Nada, publicamente. Nenhum comunicado, nenhuma entrevista, nenhuma declaração. Haroldo foi internado na clínica Drummond do setor Bueno naquela mesma tarde, em quarto individual com janela, tratamento cardiológico imediato, nutrição supervisionada. Marina foi avisada de que todos os custos estavam cobertos e que seria mantida informada a cada 12 horas. Internamente, porém, Renato estava em guerra. Não era uma guerra barulhenta. Era do tipo silencioso, que se trava nos corredores do escritório tarde da noite, nos olhares que ele trocava com Felipe no almoço de família, nas conversas que ele começava e interrompia com Cristina quando ela voltou de Florianópolis. Era a guerra de um homem que havia construído a identidade toda em torno de uma narrativa e que agora precisava decidir se tinha coragem. Não força, não poder, não dinheiro, coragem de desmontar essa narrativa em público. Felipe não pressionou. Apenas esteve presente, com aquela paciência de quem aprendeu que algumas coisas precisam de tempo para amadurecer. Cristina foi mais direta. Numa noite de domingo, sentados no escritório depois do jantar, ela colocou as mãos sobre as dele e disse: "Renato, teu pai construiu aquilo com o Haroldo. Você construiu o resto em cima. Isso não desfaz o que você construiu, mas apaga uma parte do que ele construiu, e isso sim precisa ser resolvido. A empresa vai estar bem", ela disse. "Empresas boas sobrevivem à honestidade. Só sobrevivem à desonestidade enquanto ela não aparece. E ela aparece sempre." Silêncio. "Você viu aquele homem no quarto?", ela disse. "Você olhou nos olhos dele." Renato não respondeu. "O que você sentiu?" Uma longa pausa. Depois, envergonhado. Era a primeira vez em décadas que Renato Drummond Lacerda dizia aquela palavra sobre si mesmo em voz alta. Cristina não disse nada. Apenas ficou segurando as mãos dele no escritório escuro, enquanto lá fora a cidade de Goiânia continuava girando. Indiferente como cidades fazem. Felipe organizou tudo. Não foi uma conferência de imprensa. Não foi um evento corporativo com palco e banner e assessoria de imprensa. Foi uma cerimônia pequena, realizada no átrio do edifício Drummond, no setor Marista. O primeiro prédio, o que havia sido fundação de tudo, com 40 pessoas presentes, funcionários antigos da empresa,
alguns gestores, Marina, Dona Teresa da Pensão, Dalva, que faltou ao serviço naquele dia, e ninguém disse nada, e Haroldo Cavalcante, que havia tido alta médica na véspera, sentado numa cadeira de rodas empurrada por Marina, com terno escuro que havia sido de seu pai e que Marina havia guardado décadas atrás numa caixa no fundo do guarda-roupa. Havia uma câmera de um funcionário de comunicação interna que fazia transmissões ao vivo das redes sociais do Grupo Drummond. Renato ficou de pé no centro do átrio. Não usou teleprompter. Não tinha discurso preparado em papel. Falou por 6 minutos. Disse que em 1983, seu pai, Gilberto Drummond de Lacerda, e um pedreiro chamado Haroldo Cavalcante assinaram juntos o primeiro contrato da empresa, que hoje se chamava Grupo Drummond. Disse que por razões que tinham a ver com as decisões dele próprio, tomadas quando tinha 30 anos, o nome de Haroldo havia sido apagado da história oficial da empresa. Disse que isso havia sido errado. Disse que durante décadas um homem havia carregado em silêncio, com uma dignidade que o envergonhava, o peso de uma injustiça que ele havia perpetuado. Disse que a partir daquela data, todos os documentos históricos da empresa seriam revisados, todos os materiais de comunicação institucional atualizados, e que o nome Haroldo Cavalcante seria inscrito formalmente como cofundador do Grupo Drummond, ao lado do nome Gilberto, no hall de entrada do edifício onde tudo havia começado. Não pediu aplauso, não fez pausa dramática para efeito. Apenas falou, com a voz de um homem que havia escolhido dizer a verdade e estava descobrindo que isso dói menos do que pensava e pesa menos do que evitá-la havia pesado. O silêncio que veio depois da última palavra durou 3 segundos. Depois, Dalva começou a aplaudir sozinha na segunda fila, devagar, firme, como quem bate numa mesa para chamar atenção, e o restante da sala seguiu. Marina olhou para o pai. Haroldo Cavalcante estava com os olhos fechados, não de emoção exatamente, ou talvez de emoção de um tipo que não precisava de expressão visível. Via no rosto dele a paz daquelas pessoas que esperaram por algo por muito tempo, não com raiva, não com rancor, apenas com a paciência de quem sabe que a verdade, tarde ou cedo, encontra a superfície. Ela colocou a mão sobre a mão dele. Ele abriu os olhos. Pai, ela sussurrou. Você ouviu? Ele assentiu devagar. Era esse o nome que você queria que não fosse apagado? Era, ele disse. O Gilberto era o nome do Gilberto que não podia sumir. Marina abaixou a cabeça, deixou 2 lágrimas escorrer sem tentar contê-las. Uma caiu sobre a manga do terno velho de seu avô, que envolvia o corpo frágil, mas ereto do pai. Felipe, que estava ao lado deles, não disse nada. Colocou apenas a mão no ombro de Haroldo, com o gesto de quem não tem palavras adequadas, mas precisa que o contato físico diga o que as palavras não conseguem. Haroldo virou o rosto para ele. Você tem os olhos do Gilberto, ele disse. Felipe não conseguiu responder. A transmissão ao vivo tinha, no momento em que Renato começou a falar, 242 espectadores. Eram funcionários da empresa que estavam acompanhando de casa, alguns jornalistas que haviam recebido convite de última hora e alguns seguidores das redes do Grupo Drummond que entraram por curiosidade. Em 20 minutos, eram 20 mil. Em 2 horas, 400 mil. Em 24 horas, o vídeo havia sido compartilhado, recortado, comentado e rediscutido até alcançar 4 milhões de visualizações. Os comentários eram o tipo que se acumula quando uma história toca em algo que as pessoas reconhecem sem conseguir nomear. A injustiça silenciosa, a dignidade que não pede reconhecimento, a correção que chega tarde, mas chega. Havia também os comentários críticos, os que diziam que Renato estava fazendo isso por relações públicas, que um anúncio tardio demais era mais manobra corporativa do que arrependimento genuíno. E esses comentários não estavam completamente errados, e Renato sabia disso, e era parte do peso que ele iria carregar.
a impossibilidade de saber, de fora e talvez até de dentro, onde terminava o arrependimento e onde começava o cálculo. Mas havia feito. E as coisas que se fazem tarde continuam sendo feitas. Dalva viu tudo do celular, sentada na cozinha da mansão depois que voltou do evento. Ficou olhando para o vídeo por um tempo longo, com a caneca com o nome dela descansando entre as mãos. Depois, mandou uma mensagem para Marina. Vi tudo. Seu pai é um homem que nenhum portão de ferro conseguiu apagar. 6 meses depois, Haroldo Cavalcante não morava mais na pensão do setor leste. Marina havia conseguido, com parte do auxílio que a empresa formalizou para o cofundador histórico, alugar um apartamento de 2 quartos no setor marista, a um quarteirão do edifício Drummond. Era um apartamento pequeno, com vista para uma praça, e tinha uma varanda onde Haroldo ficava de tarde observando as pessoas passarem com aquela tranquilidade de quem fez o que tinha que fazer e pode finalmente descansar. Marina havia sido convidada por Felipe para trabalhar no setor de comunicação do Grupo Drummond. Não como favor, mas como contratação formal, com entrevista e tudo, porque ela havia demonstrado, na forma como conduziu toda aquela situação, uma clareza e uma dignidade que eram exatamente o tipo de caráter que o setor precisava. Ela pensou por uma semana antes de aceitar. Aceitou. Dalva continuou cozinhando na mansão da Rua das Acácias, mas com um aumento substancial que Renato providenciou sem que ninguém pedisse, apenas porque havia reconhecido tardiamente que por 18 anos ela havia mantido a humanidade daquela casa acesa quando ele não estava olhando. Felipe voltou ao escritório depois da cerimônia com algo diferente no rosto. Não exatamente paz, mas a clareza de quem entende melhor de onde veio e, por isso, sabe com mais precisão para onde quer ir. Ele começou, nas semanas seguintes, a trabalhar num programa interno de responsabilidade histórica da empresa. O tipo de projeto que examina não apenas o presente, mas o passado, para garantir que nenhuma outra fundação havia sido apagada. Renato não virou mocinho. Isso importava dizer, e ele mesmo o dizia quando perguntado, nas poucas entrevistas que concedeu sobre o assunto, com uma honestidade que surpreendia os repórteres acostumados à linguagem corporativa polida. Eu fiz errado por muito tempo, ele dizia. Fiz o que era certo quando não pude mais evitar. Isso não me transforma em herói. Transforma em alguém que finalmente parou de mentir. E havia, nesses momentos, algo mais verdadeiro do que qualquer reabilitação de imagem poderia produzir a autoridade de quem fala a partir da cicatriz, não da ferida. O que tinha mudado nele, Cristina via nos pequenos detalhes. Ele havia começado a mencionar o nome do pai com frequência, não como lenda corporativa, mas como pessoa. Havia encontrado um álbum de fotos da infância que havia guardado numa caixa no fundo do closet e colocado numa estante do escritório. Havia, numa manhã de segunda-feira, tentado assobiar do jeito que Haroldo havia tentado lhe ensinar décadas atrás. E ainda não havia aprendido, mas dessa vez havia rido. O inverno havia passado. Goiânia, em outubro, tinha aquele calor que volta com pressa, como se precisasse compensar os meses frios. E as acácias da rua onde ficava a mansão estavam florescendo de um amarelo que parecia exagerado para quem não estava acostumado e perfeito para quem estava. Haroldo Cavalcante estava sentado num banco do jardim da mansão. Não era seu banco, era de Renato, era do jardim de Renato, na propriedade de Renato. Mas havia algo na forma como ele estava sentado ali que era diferente da postura de um convidado. Era a postura de alguém que pertence de alguma forma àquele espaço, como se o espaço soubesse, mesmo que as escrituras não soubessem, que aquele homem havia contribuído para a existência de tudo aquilo. Ao lado dele, numa cadeira de jardim, Renato estava de calça e camisa branca, sem gravata, sem paletó. Eles bebiam café. Não conversavam muito,
Mas havia entre os dois o tipo de silêncio que não é desconforto. É simplesmente duas pessoas que não precisam mais provar nada uma para a outra, que chegaram a um lugar que não foi confortável de chegar, mas que agora, do outro lado, é quieto. O senhor se lembra de quando meu pai me ensinou a assobiar? Renato disse. Haroldo abriu um sorriso. Na obra do Setor Bueno. Você tinha uns 5 anos, ficou lá uma tarde inteira tentando. Nunca aprendi direito. Não, mas o Gilberto disse que estava orgulhoso de você tentar. Renato olhou para o jardim. Eu não fui um homem bom, ele disse, com a simplicidade de quem já passou pelo momento de defensiva e chegou ao outro lado. Não, Haroldo concordou, mas está sendo agora. Uma pausa. Isso conta? Haroldo olhou para ele com aqueles olhos que eram velhos, mas que não haviam perdido o brilho. Sempre conta, ele disse. O hall de entrada do edifício Drummond, no setor marista, recebeu, naquele mesmo outubro, uma placa nova. Era de bronze, com letras gravadas a fundo, do tipo que dura mais do que as pessoas que a colocam. Fundado em 1983 por Gilberto Drummond de Lacerda e Haroldo Cavalcanti, dois amigos que acreditaram que era possível construir algo que valesse a pena. Marina tirou uma foto da placa com o celular e mandou para o pai. Ele estava no jardim quando o celular vibrou e não conseguiu abrir a foto sem a ajuda de Renato, que segurou o aparelho para ele na angulação certa. Haroldo ficou olhando para a imagem por um tempo longo. Depois, colocou o celular sobre o joelho e olhou para o jardim que florescia de amarelo e disse para ninguém em particular, ou para o amigo que havia partido 32 anos atrás numa estrada de chão sem asfalto. Tá lá, Gilberto, tá lá o seu nome. Há uma coisa que os construtores sabem e que as pessoas que moram nos prédios geralmente esquecem. A fundação é invisível. Você não a vê quando entra no elevador, não a percebe quando acende a luz, não pensa nela quando fecha a janela contra o vento, mas ela está lá. Toda a altura, todo o peso, toda a solidez do que foi erguido acima dela, tudo repousa sobre aquilo que foi colocado primeiro, no nível do chão, na parte que a terra engoliu e que nenhuma placa decora e nenhuma foto registra. Haroldo Cavalcanti foi a fundação de uma história que tentaram apagar. Mas fundação não some, fundação aguenta. E quando a verdade encontrou a superfície, quando Marina se ajoelhou numa calçada de granito frio numa quinta-feira de julho e disse ao homem mais rico do bairro que o pai dela tinha o nome dele num caderno, foi apenas a hora em que a fundação, que estava sempre lá, finalmente se fez visível. Família não é apenas quem divide o sangue, é quem divide a história. É quem reconhece, mesmo tarde, o peso do que o outro carregou. É quem, por fim, olha para baixo, para a fundação invisível, e diz, eu vejo o que você fez, e não vou mais fingir que não vejo. Bondade genuína não perece, ela espera. Às vezes, espera 40 anos debaixo de um colchão, num caderno de capa dura com páginas amareladas. Mas ela espera. E quando a hora chega, nenhum portão de ferro no mundo é grande o suficiente para mantê-la do lado de fora.